Dizem que perdoar cura, mas vamos entender um pouquinho melhor sobre o perdão? Eu acredito que o perdão, perdoar o outro, seja sim uma etapa muito importante para o processo de cura, para você superar um sofrimento emocional. Porém, existe uma etapa antes desse processo. Essa etapa é entender, compreender e aceitar o que aconteceu com você. Então, é aceitar aquilo que te feriu, aquilo que te magoou, aquilo que te deixou triste. Então, tentar perdoar a ação, a reação e a atitude de outra pessoa pode ser muito frustrante, porque na verdade você tenta se convencer que perdoou, porque na verdade você não sabe nem por que tá perdoando. Você não conseguiu olhar como aquilo te machucou para entender o que precisa perdoar. Um exemplo bem legal que a gente ouve muito, falar é para aceitar o comportamento dos pais, que eles fizeram, que eles deram, aquilo que eles aprenderam, do jeito que eles deram o melhor de si. Eu concordo plenamente com isso. Realmente ninguém oferece aquilo que não aprendeu. Então, faz total sentido. Porém, é necessário olhar como aquelas atitudes, dos pais, dos seus cuidadores, afetou você, como aquilo te deixou triste, como aquilo te magoou, como aquilo foi traumatizante, né? Existe muito tabu referente a isso, porque aceitar ou admitir que em algum momento a sua mãe foi uma mãe ruim, ou seu pai te abandonou, você se sentiu abandonado. Isso mexe com a parte social, que somos criados. A gente nasce e cresce, entendendo que é assim que funciona. Os pais são muito valorizados. Então, assumir que eles podem se ter errado é realmente assustador. Porém, assumir que alguma coisa te magoou não vai fazer você amar menos, os seus cuidadores, seu pai, a sua mãe. Não vai fazer você decepcioná-los, porque é uma questão muito interna. É você com você mesmo. Não tem relação com a sua mãe, não tem relação com o seu pai, tem relação de como você se sentiu com a atitude do outro. Porque o que você não elabora, o que você não olha de sentimento, acaba que fica vivendo em você. Às vezes em forma de ansiedade, às vezes em forma de medo de confiar no outro, ou tristeza que você não consegue identificar de onde vem. Enfim, perdoar pode e deve, como eu disse, fazer parte do processo, mas não é aí que começa o verdadeiro perdão. A cura começa quando você para de fingir que não doeu, e assume essa responsabilidade para você, de olhar para essa dor e identificar como você pode acolher, como você pode resolver e assumir que aquilo doeu, que aquilo machucou, independente de quem tenha feito você sofrer. Talvez essa seja a parte mais difícil, do perdão, é entender como aquilo mesmo te machucou, como aquilo doeu, para a partir daí começar uma nova construção, porque esse é o primeiro passo para se livrar da mágoa, para se livrar do rancor, para se livrar mesmo do sofrimento emocional, que muitas vezes você nem percebe que está sofrendo. É ter um olhar mais adulto, mais maduro para o que aconteceu e respeitar o seu sentimento. E tentar perdoar sem entender o que aconteceu, é possível que você repita padrões dos seus antepassados, de quem cuidou, Assim como seus pais aprenderam como agir, você também aprende com seus pais como reagir e agir. Então, quando você não olha como aquilo magoa, como aquilo te deixa triste, você pode sim repetir esses padrões. Então, é muito importante ter esse olhar individual, olhar para sua dor. Isso não é egoísmo, é evolução. É você entender como funciona, é entender como agir diante daquela situação de um modo diferente do que você aprendeu com seus pais. Então, perdoar pode e deve fazer parte do processo de cura. Porém, tem essa etapa antes, de você entender o que está perdoando, entender por que precisa perdoar. E esse é o primeiro passo para se livrar da mágoa, do rancor, do ódio,
né, que às vezes você nem entende que sente. E olhar para o sofrimento não significa viver nele. Talvez a parte mais difícil, né, da cura seja essa, seja justamente essa. Entender e aceitar que aquilo doeu e parar de fingir que tá tudo bem. Finalmente, entender a sua dor, né, deixar que ela seja vista, compreendida e a partir daí elaborada. Ter sido clara nesse vídeo e que você tenha entendido como funciona o perdão, né, e pare de se forçar a perdoar os outros e tenha esse olhar mais voltado para si mesmo, né, tenha esse olhar voltado mais para o seu sentimento, porque não dá para perdoar aquilo que você nem entende, né, que doeu, que machucou. Então você aprenda a elaborar esse sentimento dentro de você, para que você se livre mesmo do sofrimento emocional.